sua Bíblia, abre comigo em 1 Reis 21. Aleluia. Hoje de manhã o culto foi uma bênção, foi tremendo. 1 Reis 21, do 1 ao 8. Todos acharam? Fala amém? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Levante suas mãos. Seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, vamos ver? O tema aqui na minha Bíblia fala assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. 21 primeiro. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o israelita, uma vinha em que Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta outra vinha é melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua vara em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. E diz Israelita: lhe fará, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Até aqui. Amém? Hoje, o título que eu dei para essa mensagem é assim: Não negociar com o diabo. Vamos repetir comigo? Não negociar com o diabo. Queridos, nos dias em que vivemos hoje, nós sabemos que as pessoas, elas têm vendido a sua própria alma para o diabo, em troca de coisas, em troca de benefícios, em troca de riqueza. E hoje as pessoas, elas se vendem muito fácil. O Brasil, ele reclama muito sobre a corrupção. Fala que os governadores, o presidente rouba. E as pessoas constantemente, você vê as pessoas falando que o Brasil, que quem governa o Brasil são corruptos. Mas, querida, a corrupção começa desde baixo. Quando você vai tirar uma carta, você paga a carta, você é o quê? Corrupto. Quando você vai e corta uma fila, você é corrupto, né? E hoje, quantas vezes nós damos aquele jeitinho para não pagar as coisas? E muitas vezes olhamos o que está lá em cima, mas não vemos nossas vidas. Sabe, hoje você vai no meio das comunidades, o que tem de televisão a gato, que eles falam, né? Que a televisão paga, e eles estão o quê? Usufruindo algo que é pago de graça. Internet, tantas coisas que as pessoas estão usufruindo, entra na lotação, sai sem pagar e fala: ó, ganhei mais um dinheiro. Recebe troco, recebi troco a mais, ó, tô com dinheiro. Queridos, tudo isso é corrupção. E aí muitas vezes falamos dos grandes, mas a corrupção começa lá de baixo. Nós queremos mudar o Brasil, mas primeiro nós temos que mudar nós, porque a mudança vai vir através das nossas ações. A mudança não vai vir lá de cima, vai começar através de nós. E hoje eu vou falar de que muitas vezes nós negociamos a nossa vida com Satanás, porque tudo isso são benefícios momentâneos que nós alcançamos falando terrenamente, mas diante de Deus é pecado. E o diabo, ele tem legalidade nas nossas vidas quando nós agimos inconsequentemente, que fala, né? E hoje as pessoas, elas matam, elas roubam por dinheiro. Elas não têm honra, não têm dignidade. Para elas, quem tem reinado hoje no mundo é Mamon, né? Então, as pessoas não querem saber de nada umas das outras. Por ter, elas
passam por cima umas das outras, né? E hoje nós vamos estudar uma história que fala sobre isso. Queridos, a pessoa que ela tem honra hoje, a pessoa que ela age conforme a palavra de Deus, sabe o que as pessoas do mundo fazem? Dá risada dela. Quando você age com dignidade, quando você age amando o próximo, quando você age pensando no próximo, sabe o que as pessoas do mundo falam? Ridículo. Você é besta. O que você vai ter em troca? O que é isso? Queridos, o reino de Deus não é só ganhar, 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 ganhar. O reino de Deus muitas vezes é doar, doar, doar. Mas como é difícil a gente tirar algo nosso, ainda mais quando você trabalha, né? Eu falo pro meu pai, nossa pai, eu tô cansada de ser trabalhadora. Aí ele fala assim, isso é bom para você valorizar o dinheiro. Eu falo, pior que não, porque eu gasto tudo. Trabalho só ali, ó, cada dinheiro gasta tudo. Eu falei, nem o cansaço tá fazendo eu guardar dinheiro, né? E a nossa vida é assim. E a gente tem que aprender, queridos, que o reino de Deus é se doar. E é difícil nós nos doarmos, mas é você se doar para o seu irmão, se doar dentro da sua casa, né? Porque dentro da nossa casa é onde nós demonstramos mais o cristianismo verdadeiro. Porque dentro da nossa casa é onde nós temos que exercer mais a paciência, mais a tolerância, né? Onde nós temos que exercer mais o amor, porque é lá dentro do nosso convívio que a gente demonstramos quem realmente nós somos. Porque quando nós íamos na igreja, nós cumprimentamos, paz, irmão, paz. Nós nos mostramos bonitinho, cabelinho todo ajeitado. Mas é dentro da nossa casa, ou você sozinho com você mesmo, você revela quem você é. Se quem habita em você é a honra do Senhor, é a glória de Deus, é a transformação de Deus, ou quem habita em você é a sua carne, é a legalidade. Queridos, nós lemos a história. É uma história muito legal. E essa história fala de Nabote e de Acabe. Fala de dois homens. Quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel. Ele era um rei poderosíssimo. E ele tinha um palácio muito lindo. E Acabe, ele era rei de quem? Do povo de Israel, que era um povo que servia a Deus. Só que Acabe, ele viveu no meio da palavra de Deus, ele sabia dos mandamentos do Senhor. Ele era um rei muito competente, mas porém desviado. Queridos, tem pessoas dentro da igreja, você tem muitos dons, você é muito competente, mas você está dentro da igreja desviado. Você sabe a respeito de Deus, você sabe a respeito da palavra de Deus, você já vivenciou milagres na sua vida, mas hoje você se sente desviado. Como, pastor, é que eu me sinto desviado? Você não consegue orar, você não tem força para fazer as coisas de Deus, você não tem prazer nas coisas do Senhor. E há uma diferença entre querer servir a Deus e servir a Deus. Muitas pessoas vão vir à igreja, muitas pessoas vão vir na nossa célula e vai falar, eu quero servir a Deus. Mas, querido, não basta só querer, você tem que tomar uma atitude. A mudança, ela só vai vir na nossa vida. Não é quando você vem à igreja e ouve uma palavra e a palavra toca no seu coração e você fala assim, nossa, eu quero Deus, eu quero Jesus. Mas quando você sair lá fora, você não tomar uma atitude de vivenciar o querer Deus. É igual a pessoa, eu quero emagrecer, eu quero, mas não basta só querer. Eu tenho que fechar a boca. Com Deus é a mesma coisa, não basta só querer, você tem que ter uma atitude. E aí, o rei, já esqueci o nome dele aqui, Acabe, ele estava desviado e ele era muito competente e ele era poderoso, só que das coisas de Deus ele estava totalmente por fora. Ele estava totalmente distante das coisas de Deus. E quando você está distante das coisas de Deus, a palavra de Deus ela vem para você, mas ela bate e volta. Quando você está perto de Deus, a palavra de Deus ela vem até você, ela entra e te enche. Ela entra e ela é ministrada no seu coração. E aí,
E o outro era Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe. E aí eu acredito que Acabe, dando um rolezinho, olhou, sabe o que? A vinha. E eu acredito que, nossa, uma vinha do lado do meu palácio, que vinha linda, eu quero desfrutar dessa vinha. E ele chegou para Acabe, para Nabote, e falou assim: me vende essa vinha, eu gostei muito da sua vinha, eu quero essa vinha para mim. Só que Nabote, ele era um homem muito de Deus. A Bíblia não declara muita coisa sobre a vida dele, mas fala que ele servia ao Senhor. E naquela época, a propriedade ela não podia ser vendida, porque foi herança dos pais dele. Algo que era herança, ela só poderia ser vendida se Nabote estivesse assim passando uma necessidade muito grande. Só que no momento do jubileu, que eram 50 anos, voltava para a família. Mas como ele não estava passando necessidade nenhuma, ele falou assim: eu não vou vender a minha vinha. Eu não vou, é herança dos meus pais sofreram, meus pais lutaram para ter essa vinha. Mas o rei estava inconformado. E aí nós lemos mais para frente que fala assim: olha, Nabote, me pede o que você quer, que eu te dou por essa vinha. Me pede o que você quer, eu estou interessada na sua vinha. Só que ele foi firme. Queridos, ele falou: eu não vou vender, porque ali tinha algo maior que fazia que ele não vendesse. Tinha o que? A palavra de Deus em Levíticos, que fala, em versículos citando, falando que não podia se desfazer de uma terra. Olha que engraçado, ele poderia abalar o coraçãozinho dele, não poderia? Falou: nossa, o rei está me oferecendo grande coisa, por que eu não vou vender? Muitas vezes nós acreditamos num Deus que está meio morto, sabe? Num Deus que não faz milagre, num Deus que não, na nossa mente, que não transforma. Mas Nabote, ele tinha visão clara daquilo que ele queria. Você tem a visão clara daquilo que Deus tem para você? Ou facilmente o diabo negocia com você e te tira da presença de Deus? Facilmente você é tragado pelas coisas deste mundo? Facilmente você é distraído da oração? Queridos, aí o que aconteceu? Deixa eu voltar. A lei do rei Acabe já estava meio desviado, já estava meio mal. E ele começou a fazer alianças com o povo idólatra. Começou a se relacionar para que o reino dele crescesse. Já tinha um profeta, Deus já estava do lado dele, e ele não quis ouvir a voz do profeta. Ele quis começar a ter relacionamento com os povos, e começou a se envolver com ídolos deles, e começou a trazer idolatria para dentro do povo de Israel. Tudo aquilo que estava de ruim, que Deus reprovava, o rei Acabe começou a trazer para a vida dele. Queridos, o que tem na sua vida? O que tem no mundo que você tem trazido para a sua vida que Deus reprova? Às vezes tem muitas coisas no mundo que Deus fala assim: olha, não é isso que eu tenho para você, não é esse emprego que eu tenho para você, não é isso, não é... Não, Deus, mesmo assim eu vou lá e trago para a minha vida. E nós nos tornamos o quê? Desobediente. E aí o rei pegou, casou com uma linda mulher. O nome dessa mulher se chamava Jezabel. Oh, meu Deus do céu, ninguém ia colocar o nome da filha de Jezabel, né? Jezabel era uma mulher muito influente. Eu acredito que ela devia ser linda, porque o rei não ia pegar né? E outra coisa, eu estava brincando, né, com o pastor. O diabo não vai usar para nos atentar coisas que não nos agradem. O diabo vai usar para nos atentar coisas que nos alegram, coisas que enchem os nossos olhos. Eu acredito que quando o rei olhou Jezabel, falou: nossa. E aí catou Jezabel e levou Jezabel para o seu palácio.
Só que Jezabel era uma mulher maligna, uma mulher manipuladora. Queridos, por que Deus ele fala para nós buscarmos, quando nós quisermos nos relacionar com alguém de Deus? Porque as pessoas que nós trazemos para perto de nós, elas têm influência em nossas vidas. Aí você, não tem influência. Lógico que tem. Você não vai dar ouvido que o seu marido fala? Você não vai dar ouvido que a sua mulher fala? Então nós temos um amigo, aí fala assim, não, sabe, eu estou me relacionando com aquela pessoa, ela não quer saber de Deus, ela fala palavrão, ela é uma pessoa com a mente muito suja, mas eu não me contamino. Isso é pior mentira, isso é uma mentira do diabo. Queridos, as pessoas que nós trazemos para perto, se for para você influenciar a respeito da palavra de Deus, sim. Agora, se você vê que você não tem estrutura, se afaste. Se afaste. E Acabe trouxe a Jezabel para o lado dela. Aí Acabe chegou na casa, deprimido, chorando, porque tinha ouvido falar não. Aí chegou lá, triste dentro do seu lar. E aí Jezabel pegou. O que você tem, Acabe? Você está triste, não quer comer? Sabe, Jezabel, eu olhei uma vinha ali e Nabote me falou não. Queridos, na nossa vida nem sempre a gente vai ouvir sim. A gente tem que aprender com sim e com não. Às vezes nós pedimos tanta coisa para Deus e Deus vai falar assim, não. Deus já falou não para mim. Ai Deus, eu queria tanto, mas Deus falou não. E Acabe, quando nós nos tornamos pessoas carnais, quando nós somos repreendidos, quando nós somos afrontados e nós recebemos um não, nós ficamos magoados, chateados, sabe, inconformados. E aí ele chegou dentro da sua casa e abriu o coraçãozinho dele para Jezabel. Queridos, você não pode abrir o seu coração para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Você não pode abrir o seu coração para quem não entende das coisas do alto. Você não pode se abrir para quem não entende a respeito do reino. Aí Jezabel falou assim, Acabe, fica aí descansando. Ela levantou e falou assim, quem Nabote pensa que é? Quem ele pensa que é para falar não para o meu marido? Quem ele pensa que é? Ele cobiçou algo que não era para ele. Queridos, às vezes nós queremos cobiçar algo que não é para nós. Às vezes o diabo coloca coisas no nosso caminho para tirar o nosso alvo, para tirar a nossa atenção, para que nós desejemos. E aí ele desejou aquilo que não era para ele. Foi indo. Sabe o que ela fez? Pegou, fez uma carta, catou o anel do rei, carimbou e distribuiu para os principais, para as autoridades daquela época, falando assim, Nabote pecou contra Deus, vamos apregoar um jejum. Olha só que sem vergonha, fazendo mal e falando a respeito de Deus. Queridos, nem sempre o que se fala de Deus, o que se fala de amor, está se falando do Deus verdadeiro. Queridos, você tem que criar maturidade espiritual para você saber discernir aquilo que é realmente Deus ou aquilo que é o diabo se fingindo de Deus. Pegou, falou assim, vamos apregoar um jejum. Aí, quando o povo abriu a carta, estava escrito assim, Nabote pecou contra Deus, blasfemou Deus. E ela pegou 2 testemunhas, chegou no meio de todo mundo, as 2 testemunhas confirmaram a mentira que ela tinha inventado, trouxeram Nabote na frente de todo mundo
junto com a sua família, e apedrejaram eles até a morte. Mas ele foi fiel. Hoje o pastor estava falando sobre negar a si mesmo. Queridos, quando você vem para Cristo, a sua carne ela tem que morrer. E a morte está falando de você não negociar a sua salvação com o diabo. E na Bíblia a gente vê várias passagens. Uma das passagens, daquele que perseverou até o fim, foi José, que o missionário pregou ontem. Gente, a história de José é maravilhosa. Querido, se José ele tivesse cedido para aquela mulher, ele seria simplesmente só mais um amante. Mas pela postura dele, Deus o exaltou e levando ele como governador. O que você tem de mais precioso que você tem cedido? Às vezes você fala assim, olha, a moça fala, o que eu tenho de mais precioso? Queridos, a palavra de Deus, ela é preciosa na sua vida. A sua salvação, ela é preciosa. A sua libertação, ela é preciosa. E quantas vezes nós trocamos a nossa salvação por um prazer do mundo? Mas José, ele sabia onde ele queria chegar. E ele não deu ouvido. Deus, ele tem um caminho para nós. Deus, ele tem um plano para nós. Só que muitas vezes nós começamos a dar ouvido e negociamos tudo aquilo que Deus tem para nós por coisas pequenas, por coisas que muitas vezes não vai trazer resultado nenhum para nossas vidas. Olha para o seu irmão e fala, irmão, não negocie a sua herança. Fique firme. Aleluia. Deixa eu me achar aqui. Acho que eu me perdi, mas vamos lá. E hoje, os jovens, facilmente, ele negocia a vida que Deus deu para ele por um prazer lá fora. Hoje, queridos, nós falamos tanto sobre você aprender a esperar em Deus no relacionamento, sobre você saber o tempo certo, sobre você se guardar. E sabe o que as meninas fazem? Simplesmente ser virgem é uma coisa ridícula. Simplesmente eu esperar pelo meu marido é uma coisa ridícula. O que eu quero fazer é curtir. Eu quero aproveitar. Você sabia que o diabo, ele não tem nada. Ele não, e a única coisa que a gente tem, ele quer tirar, que é a nossa honra. Queridos, a sua honra você não pode trocar por aquilo que Deus te dá. Às vezes Deus te deu um ministério dentro da igreja. Você canta, você dança, você pode ser tremendo nas mãos do Senhor, mas o diabo tem te roubado. O diabo tem levado aquilo que Deus te deu e você tem negociado como se nada tivesse acontecendo. Queridos, é tempo de nós pararmos e não deixarmos o diabo roubar nada. Nada, nada, nada. Será que hoje era para nós estarmos cômodos espiritualmente? Será que Deus não contava mais conosco? Feche os seus olhos. Você sente que hoje é para você estar onde você está? Ou você sente que hoje era para você estar melhor? Você sente que hoje, o que o diabo roubou da sua vida que te paralisou? O que o diabo fez com a sua vida? Queridos, é tempo de nós levantarmos altares ao Senhor e fecharmos todas as brechas para o diabo. Fecharmos tudo. Queridos, o Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. O Senhor, Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o nosso caráter. O Senhor, Ele quer contar conosco. Feche as portas para Satanás. Nem que isso custe a sua vida. O mais importante é a salvação. E esse homem teve a salvação. E esse homem, ele conquistou a salvação da vida dele.
porque ele foi firme. E aí sabe o que aconteceu com Acabe? O profeta mandou dar um recado para Acabe. Falou assim: olha, eu tenho 3 coisas para te falar. O sangue de Acabe será derramado no mesmo lugar que Nabote. A segunda coisa, a casa de Acabe será destruída. E a terceira coisa, os cães comerão o corpo de Jezabel. Queridos, toda vez que você permanece firme e você não negocia, mesmo que muitas vezes pareça que o diabo está vencendo contra a sua vida, Deus ele entra com providência.